Silencie por um instante e permita que o ritmo dos seus pensamentos diminua. Respire fundo, sem pressa. Existe uma voz chamando você neste exato momento. Não uma voz externa, não algo que venha das circunstâncias ou das pessoas ao seu redor, mas uma voz interior, firme e constante. Ela não grita, não pressiona, não confunde. Ela orienta. É a mesma voz que já tentou falar com você outras vezes, em momentos de dúvida, de decisão, de cansaço. Talvez você tenha ignorado, talvez tenha duvidado, talvez tenha pensado que era apenas imaginação. Mas ela nunca deixou de estar ali. Essa voz conhece o caminho antes mesmo de você entender onde está pisando. Se você chegou até aqui, não foi por acaso, não foi distração, não foi somente curiosidade. Algo dentro de você reconheceu que era necessário parar, ouvir e alinhar o coração. A vida moderna ensina você a correr, a reagir, a responder tudo rapidamente, a tomar decisões baseadas em pressão, medo ou comparação. Com o tempo, isso vai deixando a mente barulhenta e o coração cansado. Não é que Deus tenha parado de falar, é que o excesso de ruído interno torna difícil perceber a direção. Hoje não é sobre resolver todos os problemas de uma vez. Hoje é sobre clareza. Clareza para o próximo passo. Clareza para sair do estado de confusão constante e entrar em um estado de direção consciente. Existe uma diferença profunda entre viver sendo empurrado pelas circunstâncias e viver sendo guiado por uma instrução clara. Quando você apenas reage, tudo parece urgente, pesado e desorganizado. Quando você é guiado, mesmo os desafios passam a ter sentido, mesmo os atrasos ensinam algo, mesmo as portas fechadas protegem você de caminhos errados. A palavra diz que, mesmo quando alguém tenta se desviar para a direita ou para a esquerda, uma voz se levanta e indica o caminho correto. Isso não é poesia religiosa. É um princípio prático. Deus fala. O problema nunca foi a ausência de direção, mas a disposição para ouvir sem negociar. Napoleon Hill afirmava que tudo aquilo que a mente humana consegue conceber e acreditar pode ser realizado. Mas existe um ponto ainda mais profundo quando essa crença se alinha com a direção de Deus. Nesse momento, o pensamento deixa de ser apenas desejo e se transforma em decisão. A fé deixa de ser discurso e se transforma em movimento. Você não está aqui para ouvir algo bonito e seguir a vida do mesmo jeito. Você está aqui porque existe algo que precisa mudar de posição, algo que ficou parado por tempo demais, algo que só se destrava quando há alinhamento interno. Talvez você já tenha sentido essa orientação antes. Talvez tenha sido algo simples, quase discreto, uma ideia recorrente, um incômodo que não ia embora, uma paz estranha quando pensava em determinada decisão. Mas você adiou, pensou demais, esperou ter certeza absoluta, esperou o momento ideal, as condições perfeitas, a segurança total. E enquanto esperava, a vida entrou em repetição. Os mesmos ciclos, os mesmos conflitos, os mesmos questionamentos. Não estava tudo errado, mas também nada avançava de verdade. Isso acontece quando a direção é clara, mas a obediência é adiada. Hoje, algo começa a se reorganizar dentro de você, porque ouvir a voz de Deus exige duas coisas simples e difíceis ao mesmo tempo: um coração disposto e uma mente humilde. Não adianta pedir sinais enquanto você continua alimentando pensamentos contrários à resposta. Não adianta orar por clareza enquanto se apega ao medo de perder o controle. A voz de Deus não compete com o barulho. Ela se manifesta quando você cria espaço, quando você para de negociar, quando você aceita que nem toda direção vem acompanhada de explicação completa. Observe com sinceridade o que ocupa a sua mente nos momentos de silêncio. Aquilo que você pensa antes de dormir molda aquilo que você acredita ao acordar. Pensamentos repetidos se transformam em convicções. Convicções direcionam decisões.
Decisões constroem destinos. Você não precisa enxergar o caminho inteiro. Você precisa apenas confiar no passo que está diante de você agora. E esse passo quase sempre é menor do que você imagina, mas maior do que você gostaria de obedecer. Quando a direção vem de Deus, ela não chega acompanhada de desespero. Ela vem com paz. Paz não significa ausência de desafios. Paz significa alinhamento interior. A ansiedade empurra, a paz conduz. A ansiedade exige pressa, a paz permite constância. A ansiedade confunde, a paz esclarece. Muitas vezes você confundiu ansiedade com urgência espiritual, quando na verdade era apenas medo disfarçado. Deus não acelera você pelo medo, ele move você pela convicção. Napoleon Hill dizia que a indecisão é um dos maiores ladrões de oportunidades. A Bíblia chama isso de mente dividida. Uma mente dividida começa e para, avança e recua, acredita um dia e duvida no outro. E assim o tempo passa, sem que algo sólido seja construído. A partir do momento em que você escolhe firmeza, mesmo sem todas as respostas, algo se ajusta por dentro. A clareza não vem antes da decisão, ela vem depois da disposição. Imagine agora uma estrada à sua frente. Não como algo místico, mas como uma representação simples da sua vida. Existem caminhos barulhentos, cheios de gente, cheios de opiniões, cheios de expectativas externas. Existem caminhos movidos pelo medo, que parecem seguros, mas não levam a lugar nenhum. E existe um caminho mais silencioso, onde nem tudo está totalmente visível, mas existe paz ao pensar em caminhar por ele. Esse é o caminho que Deus costuma indicar, não porque seja o mais fácil, mas porque é o mais verdadeiro. A confirmação da direção não vem pela empolgação momentânea. Ela vem pela paz que permanece mesmo quando você pensa nos desafios. A empolgação passa rápido. A paz sustenta. A ansiedade é o eco de crenças antigas, tentando manter você preso ao conhecido. Deus fala para conduzir você ao crescimento, não para manter você confortável. Quando Deus fala, as circunstâncias começam a se reorganizar, mesmo que você ainda não perceba. Pessoas mudam de posição, conversas surgem, ideias se encaixam, oportunidades aparecem de forma natural. O que antes parecia bloqueado revela que nunca esteve fechado, apenas desalinhado. E o alinhamento começa dentro, nunca fora. A voz que você quase ignorou em outros momentos é a mesma que hoje tenta trazer clareza para o próximo passo. Não é uma voz acusadora, é uma voz orientadora. Ela não aponta o passado para envergonhar você. Ela aponta o futuro para convidar você. Deus não trabalha com culpa, ele trabalha com propósito. Cada ajuste interno gera um efeito externo, mesmo que pequeno no início. Você pode perceber pensamentos específicos surgindo agora. Lembranças, ideias simples, decisões que você vem adiando. Não descarte isso rapidamente. Deus costuma falar de forma prática. Às vezes, a instrução não é algo grandioso. É uma conversa que precisa acontecer, um hábito que precisa ser corrigido, uma escolha que precisa ser assumida. Grandes transformações nascem de pequenas obediências repetidas. A Bíblia mostra que Elias não encontrou Deus no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma voz mansa e suave. Isso ensina algo poderoso. Deus não precisa de espetáculo para falar. Ele precisa de atenção. Jesus disse que suas ovelhas reconhecem sua voz. Reconhecer não é entender tudo. Reconhecer é confiar o suficiente para seguir. Napoleon Hill ensinava que todo sucesso começa com um propósito definido. Quando esse propósito é colocado diante de Deus, a mente encontra direção e o coração encontra paz. O medo sempre pede garantias. Deus oferece direção. O medo quer controle total. Deus pede confiança diária. O que tem atrasado você não é falta de resposta, é excesso de condições para obedecer. Pegue agora a situação que mais inquieta você.
Observe o que ela produz internamente. Pressa ou paz? Confusão ou clareza? Peso ou serenidade? Onde há paz, há direção. Onde há pânico constante, há distração. A voz de Deus pode desafiar você, mas nunca fragmenta você por dentro. Existem marcas claras da direção divina. Ela não contradiz princípios. Ela produz crescimento com o tempo. Ela pode ser sustentada em oração. Ela não destrói sua identidade. Mesmo quando exige coragem, ela preserva sua essência. Deus não chama você para se perder, chama você para se alinhar. Talvez você pense que perdeu tempo demais, que deveria ter obedecido antes. Mas Deus não trabalha com desperdício quando há arrependimento e disposição. Ele redireciona. Ele recalcula rotas. Abraão não recebeu um plano completo. Recebeu uma instrução simples e obedeceu. Um passo por vez. A bênção se manifestou no caminho. Permita-se agora um silêncio real. Não force pensamentos. Apenas esteja atento. A primeira ideia clara, limpa e firme que surgir merece consideração. Deus não confunde. Ele esclarece. A direção pode parecer pequena, mas a constância transforma o pequeno em algo sólido. Talvez a instrução seja ajustar prioridades, organizar finanças, mudar hábitos, restaurar relacionamentos, voltar a estudar, parar de adiar. Prosperidade não nasce da pressa, nasce do alinhamento. Napoleon Hill dizia que a imaginação é o laboratório da mente. Quando esse laboratório é disciplinado, ele deixa de distrair e passa a construir. A vida responde ao que você pratica, não ao que você apenas acredita. Identifique o menor passo obediente que você pode dar hoje, não amanhã. Hoje, onde há ação consciente, há avanço real. A obediência imediata não é impulsividade, é prontidão com paz. Quando você decide ouvir e agir, o extraordinário deixa de ser exceção. Ele se torna consequência natural de vontade. Silencie por um instante e permita que o ritmo dos seus pensamentos diminua. Respire fundo, sem pressa. Existe uma voz chamando você neste exato momento. Não uma voz externa, não algo que venha das circunstâncias ou das pessoas ao seu redor, mas uma voz interior, firme e constante. Ela não grita, não pressiona, não confunde. Ela orienta. É a mesma voz que já tentou falar com você outras vezes, em momentos de dúvida, de decisão, de cansaço. Talvez você tenha ignorado, talvez tenha duvidado, talvez tenha pensado que era apenas imaginação. Mas ela nunca deixou de estar ali. Essa voz conhece o caminho antes mesmo de você entender onde está pisando. Se você chegou até aqui, não foi por acaso, não foi distração, não foi somente curiosidade. Algo dentro de você reconheceu que era necessário parar, ouvir e alinhar o coração. A vida moderna ensina você a correr, a reagir, a responder tudo rapidamente, a tomar decisões baseadas em pressão, medo ou comparação. Com o tempo, isso vai deixando a mente barulhenta e o coração cansado. Não é que Deus tenha parado de falar, é que o excesso de ruído interno torna difícil perceber a direção. Hoje não é sobre resolver todos os problemas de uma vez. Hoje é sobre clareza. Clareza para o próximo passo. Clareza para sair do estado de confusão constante e entrar em um estado de direção consciente. Existe uma diferença profunda entre viver sendo empurrado pelas circunstâncias e viver sendo guiado por uma instrução clara. Quando você apenas reage, tudo parece urgente, pesado e desorganizado. Quando você é guiado, mesmo os desafios passam a ter sentido. Mesmo os atrasos ensinam algo, mesmo as portas fechadas protegem você de caminhos errados. A palavra diz que, mesmo quando alguém tenta se desviar para a direita ou para a esquerda, uma voz se levanta e indica o caminho correto. Isso não é poesia religiosa. É um princípio prático. Deus fala. O problema nunca foi
a ausência de direção, mas a disposição para ouvir sem negociar. Napoleon Hill afirmava que tudo aquilo que a mente humana consegue conceber e acreditar pode ser realizado. Mas existe um ponto ainda mais profundo quando essa crença se alinha com a direção de Deus. Nesse momento, o pensamento deixa de ser apenas desejo e se transforma em decisão. A fé deixa de ser discurso e se transforma em movimento. Você não está aqui para ouvir algo bonito e seguir a vida do mesmo jeito. Você está aqui porque existe algo que precisa mudar de posição, algo que ficou parado por tempo demais, algo que só se destrava quando há alinhamento interno. Talvez você já tenha sentido essa orientação antes. Talvez tenha sido algo simples, quase discreto, uma ideia recorrente, um incômodo que não ia embora, uma paz estranha quando pensava em determinada decisão. Mas você adiou, pensou demais, esperou ter certeza absoluta, esperou o momento ideal, as condições perfeitas, a segurança total. E enquanto esperava, a vida entrou em repetição. Os mesmos ciclos, os mesmos conflitos, os mesmos questionamentos. Não estava tudo errado, mas também nada avançava de verdade. Isso acontece quando a direção é clara, mas a obediência é adiada. Hoje, algo começa a se reorganizar dentro de você, porque ouvir a voz de Deus exige duas coisas simples e difíceis ao mesmo tempo: um coração disposto e uma mente humilde. Não adianta pedir sinais enquanto você continua alimentando pensamentos contrários à resposta. Não adianta orar por clareza enquanto se apega ao medo de perder o controle. A voz de Deus não compete com o barulho. Ela se manifesta quando você cria espaço, quando você para de negociar, quando você aceita que nem toda direção vem acompanhada de explicação completa. Observe com sinceridade o que ocupa a sua mente nos momentos de silêncio. Aquilo que você pensa antes de dormir molda aquilo que você acredita ao acordar. Pensamentos repetidos se transformam em convicções. Convicções direcionam decisões. Decisões constroem destinos. Você não precisa enxergar o caminho inteiro. Você precisa apenas confiar no passo que está diante de você agora. E esse passo quase sempre é menor do que você imagina, mas maior do que você gostaria de obedecer. Quando a direção vem de Deus, ela não chega acompanhada de desespero. Ela vem com paz. Paz não significa ausência de desafios. Paz significa alinhamento interior. A ansiedade empurra, a paz conduz. A ansiedade exige pressa, a paz permite constância. A ansiedade confunde, a paz esclarece. Muitas vezes você confundiu ansiedade com urgência espiritual, quando na verdade era apenas medo disfarçado. Deus não acelera você pelo medo, ele move você pela convicção. Napoleon Hill dizia que a indecisão é um dos maiores ladrões de oportunidades. A Bíblia chama isso de mente dividida. Uma mente dividida começa e para, avança e recua, acredita um dia e duvida no outro. E assim o tempo passa, sem que algo sólido seja construído. A partir do momento em que você escolhe firmeza, mesmo sem todas as respostas, algo se ajusta por dentro. A clareza não vem antes da decisão. Ela vem depois da disposição. Imagine agora uma estrada à sua frente. Não como algo místico, mas como uma representação simples da sua vida. Existem caminhos barulhentos, cheios de gente, cheios de opiniões, cheios de expectativas externas. Existem caminhos movidos pelo medo, que parecem seguros, mas não levam a lugar nenhum. E existe um caminho mais silencioso, onde nem tudo está totalmente visível, mas existe paz ao pensar em caminhar por ele. Esse é o caminho que Deus costuma indicar, não porque seja o mais fácil, mas porque é o mais verdadeiro. A confirmação da direção não vem pela empolgação momentânea. Ela vem pela paz que permanece mesmo quando você pensa nos desafios. A empolgação passa rápido. A paz sustenta. A ansiedade é o eco de crenças antigas, tentando manter você preso ao conhecido.
Deus fala para conduzir você ao crescimento, não para manter você confortável. Quando Deus fala, as circunstâncias começam a se reorganizar, mesmo que você ainda não perceba. Pessoas mudam de posição, conversas surgem, ideias se encaixam, oportunidades aparecem de forma natural. O que antes parecia bloqueado revela que nunca esteve fechado, apenas desalinhado. E o alinhamento começa dentro, nunca fora. A voz que você quase ignorou em outros momentos é a mesma que hoje tenta trazer clareza para o próximo passo. Não é uma voz acusadora, é uma voz orientadora. Ela não aponta o passado para envergonhar você. Ela aponta o futuro para convidar você. Deus não trabalha com culpa, ele trabalha com propósito. Cada ajuste interno gera um efeito externo, mesmo que pequeno no início. Você pode perceber pensamentos específicos surgindo agora. Lembranças, ideias simples, decisões que você vem adiando. Não descarte isso rapidamente. Deus costuma falar de forma prática. Às vezes, a instrução não é algo grandioso. É uma conversa que precisa acontecer, um hábito que precisa ser corrigido, uma escolha que precisa ser assumida. Grandes transformações nascem de pequenas obediências repetidas. A Bíblia mostra que Elias não encontrou Deus no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma voz mansa e suave. Isso ensina algo poderoso. Deus não precisa de espetáculo para falar. Ele precisa de atenção. Jesus disse que suas ovelhas reconhecem sua voz. Reconhecer não é entender tudo. Reconhecer é confiar o suficiente para seguir. Napoleon Hill ensinava que todo sucesso começa com um propósito definido. Quando esse propósito é colocado diante de Deus, a mente encontra direção e o coração encontra paz. O medo sempre pede garantias. Deus oferece direção. O medo quer controle total. Deus pede confiança diária. O que tem atrasado você não é falta de resposta, é excesso de condições para obedecer. Pegue agora a situação que mais inquieta você. Observe o que ela produz internamente. Pressa ou paz? Confusão ou clareza? Peso ou serenidade? Onde há paz, há direção. Onde há pânico constante, há distração. A voz de Deus pode desafiar você, mas nunca fragmenta você por dentro. Existem marcas claras da direção divina. Ela não contradiz princípios. Ela produz crescimento com o tempo. Ela pode ser sustentada em oração. Ela não destrói sua identidade. Mesmo quando exige coragem, ela preserva sua essência. Deus não chama você para se perder, chama você para se alinhar. Talvez você pense que perdeu tempo demais, que deveria ter obedecido antes. Mas Deus não trabalha com desperdício quando há arrependimento e disposição. Ele redireciona. Ele recalcula rotas. Abraão não recebeu um plano completo. Recebeu uma instrução simples e obedeceu. Um passo por vez. A bênção se manifestou no caminho. Permita-se agora um silêncio real. Não force pensamentos. Apenas esteja atento. A primeira ideia clara, limpa e firme que surgir merece consideração. Deus não confunde, ele esclarece. A direção pode parecer pequena, mas a constância transforma o pequeno em algo sólido. Talvez a instrução seja ajustar prioridades, organizar finanças, mudar hábitos, restaurar relacionamentos, voltar a estudar, parar de adiar. Prosperidade não nasce da pressa, nasce do alinhamento. Napoleon Hill dizia que a imaginação é o laboratório da mente. Quando esse laboratório é disciplinado, ele deixa de distrair e passa a construir. A vida responde ao que você pratica, não ao que você apenas acredita. Identifique o menor passo obediente que você pode dar hoje, não amanhã. Hoje, onde há ação consciente, há avanço real. A obediência imediata não é impulsividade, é prontidão com paz. Quando você decide ouvir e agir, o extraordinário deixa de ser exceção. Ele se torna consequência natural de Fatad.